Há mais de 100 anos que quem quer casa vai ao crédito. Crédito Predial Português. Grupo Tota. Boa noite. Mistério em Oeiras. A seleção angolana de sub-15 de futebol desapareceu. Foi vista pela última vez hoje no estádio da Tapadinha e não regressou ao Inatel, onde os jogadores estão hospedados. Neste momento, os responsáveis pela seleção estão a participar o caso à polícia. Carlos Queiroz, o treinador de missionário do Sporting, só volta atrás se as suas exigências forem aceites. Queiroz diz que as condições que impõe não são de ordem financeira, mas de matérias que podem decidir o futuro do clube leonino. E explica também porque decidiu enviar uma carta a Sousa Sintra, numa entrevista exclusiva à SIC esta noite. A carta foi entregue no dia 4 de junho e foi entregue no dia 4 de junho por duas razões importantes. Primeiro, porque esta minha posição não podia ter nada a ver com o Campeonato Nacional, mas também não podia ultrapassar a própria final da taça, porque eu não queria que ela pudesse ser entendida ou pudesse ser misturada com qualquer resultado desportivo que eventualmente viesse a acontecer. Ou seja, portanto, uma situação que o Carlos Queiroz já sentia de algum tempo. Que eu sentia como importante. 3 pontos fundamentais que eu desejava ver esclarecido e, portanto, enfim, está-me a pôr essa questão, eu vou, no plano global, não vou especificar. Primeiro, qual é o plantel de 94-95? Há aspectos de caráter estrutural que têm a ver com as condições físicas de trabalho do próprio Sporting, que têm que ser definidas em termos de funcionamento, e há outro aspecto que é muito importante, que é, nós estamos num momento de viragem do próprio futebol, como sabe, o quadro orgânico do futebol profissional, mesmo em Portugal, vai se alterar e, portanto, um clube com a dimensão do Sporting tem que se preparar para encarar o futuro a curto e a médio prazo. Qual é a expressão máxima do futebol português neste momento relativamente aos jogadores, relativamente ao protagonismo de atletas no Campeonato Nacional? Vem de onde? São o resultado de que trabalho? Isso, para mim, como treinador, é que são as minhas próprias glórias. E acrescentava-lhe só uma coisa. Quando se mantém o caráter, a personalidade e a dignidade, não há perdedores. Em Portugal, não há memória de uma disputa eleitoral como a destas europeias. Quando faltam ainda saber as preferências de 11 freguesias, 9 das quais fizeram boicote, o PS tem uma vantagem de 4 décimas sobre o PSD. Os cerca de 17 mil eleitores que ainda não votaram terão um peso decisivo na escolha do último dos 25 deputados. Poderá ser Mendes Bota, do PSD, ou Fernando Muniz, do PS. Se a tendência nacional se verificar nestas 9 localidades, o candidato socialista tem mais hipóteses de ser eleito. A maioria absoluta destas eleições foi para a abstenção, um recorde de 64,4%. Ombro a ombro até ao Parlamento Europeu, Partido Socialista e Partido Social Democrata distanciados por escassos 4 décimos de ponto. O PS, quando faltam apurar 11 freguesias, está na frente com 34%, logo seguido pelo PSD com 34,4%. Em terceiro lugar, surge o CDS-PP com 12,5%. Em quarto, a CDU com 11,2%. No quadro comparativo com as eleições europeias de 89, os socialistas registram uma subida de 6 pontos. Passam de 28,5 para 34,8. Assim, acaba por eleger mais um deputado. O PSD sobe também de 32,7 para 34,4, mas mantém o mesmo número de eurodeputados, 9. O CDS desce quase 2 pontos e segura em Estrasburgo as 3 cadeiras que tinha desde 89. Sacrificada a CDU nesta dança eleitoral, baixa 3 pontos e acaba por perder um representante na Europa comunitária. Com assento assegurado ficam pelo PS António Vitorino, João Soares, Luís Marinho, Torres Couto, Barros Moura, Carlos Lage, António Campos, Helena Torres Marques e José Apolinário. O PSD elege Eurico de Melo, António Capucho, Arlindo Cunha, Lucas
Lucas Pires, Carlos Pimenta, Manuel Porto, Helena Vaz da Silva, Costa Neves e Nélio Mendonça. Os populares ficam representados por Manuel Monteiro, Rosado Fernandes e Girão Pereira. Finalmente, a CDU com Luís Sá, Miranda da Silva e Sérgio Ribeiro. Nestas eleições, a abstenção atingiu níveis nunca antes registados, um recorde em 94, 64,3% contra 48,9% obtidos há 5 anos. Estes são os resultados apurados até agora, mas ontem vários dirigentes de vários partidos reclamaram vitória. Só que afinal, os vencedores não foram tantos como isso. Dizem que foi a praia e o calor e também o fim de semana prolongado. Contas feitas, a abstenção subiu a números nunca vistos. Mais de 64% dos votos foram ganhos por ela. Uma vitória que assustou a classe política. Apostou na data errada. Por mais apelos que fizesse, não conseguiu convencer o eleitorado de que o voto está antes da praia. De peito ao vento, lutar, lutar. Uma cruzada antiga, radical e nacionalista contra a Europa. À frente, um líder que pôs a cabeça a prémio e ganhou. 12,5% de votos, o mesmo número de eurodeputados de 89. Com eles, Manuel Monteiro saboreou a vingança contra Lucas Pires e contra os que já diziam adeus ao novo Partido Popular. Não foi a primeira escolha, mas acabou a campanha com o PS rendido e convencido. Um candidato sem pergaminhos políticos que revelou sabedoria e agilidade política. No fim, António Guterres prestou-lhe homenagem. Foi o grande vencedor num partido que precisava de ficar mais longe do PSD. Somos assim e assim vamos continuar. É o velho MRPP na sua melhor forma. Usou a pureza e a dureza do discurso maoísta contra a Europa. Acabou bem servido. Subiu para o 5º lugar com 0,8% dos votos. Vários discursos de vitória para nenhum discurso de derrota. Ontem à noite ninguém assumiu que os resultados ficaram aquém de expectativas ou que se exagerou nas previsões. Mas a verdade é que houve perdedores. A começar pela Europa, a que nem os eleitores nem os candidatos ligaram muito. E a acabar em Lucas Pires, que da nova morada política viu o CDS renascer e passar a tal barreira dos 2 dígitos. Se a abstenção ganhou as eleições, então esta Europa perdeu-as de caras. Está mais que visto que os eleitores cá de casa não sabem nem querem saber o que há de ser da Europa. União, federação, coesão rimam com abstenção. E quando Bruxelas pede convergência, nós primamos pela ausência. Aqui está um partido com fama de transformar derrotas em vitórias e que ontem também teve o proveito. Perdeu 3 pontos na comparação com 89 e perdeu também um deputado verde. Disse que era coisa pouca, mas feitas as contas restam 3 assentos vermelhos e desta vez o CDS ficou à frente. E aqui está o homem que transforma sondagens negativas em eleições positivas. É um velho hábito de Cavaco Silva. Primeiro desaparece, depois aparece em força. Desta vez foram 6 comícios que muito ajudaram o partido, mas que não o livraram da segunda derrota em 6 meses. Quem ia perdendo o sorriso era António Guterres. Esteve a contar os votos até à última e acabou por engolir 4 décimas com um sabor bem amargo. Afastada a vitória histórica, resta o troféu das 2 vitórias seguidas, o que não é nada mau, mas que se calhar não chega para levar a taça em outubro de 95. Este é o homem que há 5 anos levou o CDS à casa dos 2 dígitos. Este é o homem que há 2 anos anunciou o fim do CDS e garantiu que os votos lhe pertenciam. Este é o homem que ontem viu Manuel Monteiro chegar à casa dos 2 dígitos e este é o homem que ontem viu o CDS levar os votos que lhe pertenciam. No Parlamento Europeu, poucas mudanças. Depois de votos contados, confirma-se, Estrasburgo está praticamente na mesma. Os socialistas confirmam a maioria. As únicas mexidas vêm das novas listas. Força Itália, Energia Radical, Outra Europa. Partidos que vão ter de encontrar a respectiva família política nas bancadas do Parlamento, forçando novas alianças ou velhos divórcios. Somos 200, venha a maioria.
Nada espantoso, já que os socialistas recuaram em quase toda a Europa, mas compensam na Grã-Bretanha graças à vitória dos trabalhistas, retirando assim importância ao segundo lugar dos democratas cristãos, que perdem 14 deputados. O grupo liberal mantém-se firme, mas a segunda divisão tem novo ordenamento. Gaulistas e irlandeses aumentam a votação da conservadora Aliança Democrática. Os verdes descem, a extrema-direita não sobe, um alívio para quem tinha medo da onda radical por causa do euroceticismo, que mesmo assim fez estragos entre os comunistas, perdem 2 lugares e o arco-íris de partidos regionalistas vão 6 cores à vida, trocadas por um maior número de deputados independentes. Ou então dos sem família, não constam deste quadro, mas são a grande surpresa do Parlamento eleito. Pertencem a listas chamadas Força Itália, Energia Radical, Outra Europa, que somam 59 lugares e vão mudar o equilíbrio tradicional dos grupos à procura da sua família. Um último número, fora do quadro também e das urnas, a participação média desceu, com Portugal e a Holanda a baterem o recorde europeu da abstenção, a já famosa barreira dos 64%. Com estas eleições, as disputas ainda não terminaram. Falta conhecer o sucessor de Jacques Delors à frente da Comissão Europeia. O federalista belga Jean-Luc Dehaene é o nome mais provável. O atual primeiro-ministro belga é apoiado por 9 países, incluindo Portugal, e tolerado pelos britânicos. Só a Grécia e a Holanda não veem esta escolha com bons olhos. Tudo indica que o Conselho Europeu de Corfu, no final deste mês, seja a cimeira da substituição de Delors. Primeiro encontro dos 12 após as eleições europeias. O Conselho dos Assuntos Gerais de Preparação da Cimeira de Corfu constituiu uma pequena desilusão em termos de agenda. Naturalmente e sem surpresa, uma das grandes questões vai ser a realização do livro branco para o crescimento económico, a competitividade e o emprego. A expectativa recai na substituição de Jacques Delors, que deixará a Comissão Europeia no final do ano. 9 países, entre os quais Portugal, revelam-se adeptos do atual primeiro-ministro belga. Pragmático, antigo sindicalista, adepto do Futebol Clube de Bruges, este Flamengo é também apelidado de bulldozer. Não faz cerimónias, é descontraído e consegue consensos onde ninguém acha possível encontrar. Para uns países, a personalidade ideal para a Comissão Europeia. Portugal, sabe-se, não colocará obstáculos, embora Vítor Martins não abra o jogo. É com certeza um bom candidato, entre outros. Como sabem, o governo português, o seu primeiro-ministro ainda não tomaram uma decisão nessa matéria. Esse candidato que é conhecido é com certeza um bom candidato, mas há outros que também são bons candidatos. Todos sabem que os candidatos neste momento chamam-se Ruud Lubbers, Leon Brittan e Peter Sutherland. Só gregos e holandeses se mostram renitentes. E há quem garanta que ou Jean-Luc Dehaene sai de Corfu como herdeiro de Jacques Delors, ou a decisão fica para a presidência alemã. Até lá, quer se queira, quer não, Corfu é o Conselho Europeu para substituir Jacques Delors. Alguns meses atrás, substituir Jacques Delors aparecia como um pesadelo. Agora, parece que a sua figura já revela algum desgaste. É cada vez mais simples de substituí-lo. Cada vez mais simples. José Rui Cunha, SIC, Luxemburgo. Na Austrália, uma manifestação a favor de Timor-Leste, frente à Embaixada Indonésia na capital, acabou em 2 detenções. É notícia que abre a síntese desta segunda-feira. Manifestação por justiça e liberdade para Timor-Leste, na capital australiana, acaba com prisão para 2 dos manifestantes. A concentração deu-se em frente à Embaixada da Indonésia em Canberra, no mesmo dia em que, em Dili, membros da resistência Maober participaram do desaparecimento misterioso de 6 reclusos timorenses. Coreia do Norte decide retirar-se da Agência Internacional de Energia Atómica sem aviso prévio. Numa altura em que as Nações Unidas ponderam a imposição de sanções, a Coreia do Norte responde assim aos pedidos de verificação da comunidade internacional. Nelson Mandela lança apelo para acabar com a carnificina no Ruanda. O presidente sul-africano está na capital da Tunísia a assistir ao seu primeiro congresso pan-africano. Um congresso desde já assombrado pelos conflitos regionais que têm assolado o continente africano nos últimos meses. Ao Luxemburgo chegou Shimon Peres, o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, vai assinar um protocolo de cooperação entre Israel e a União Europeia. Mas antes da reunião com os 12 ministros europeus dos estrangeiros, Peres teve um encontro particular com o ministro italiano. O assunto, a presença de neofascistas no governo de Berlusconi. O imperador do Japão iniciou hoje a sua visita aos Estados Unidos. Durante 16 dias, Akihito vai percorrer 11 cidades americanas. Esta é a primeira visita em 2 décadas de um imperador japonês aos Estados Unidos.
Os jornais de amanhã já estão nas rotativas. Fique com os principais títulos. O rescaldo das europeias domina as páginas de quase todos os jornais. O Diário de Notícias diz que os socialistas deverão eleger o 25º deputado para o Parlamento Europeu. No Público, também a ressaca das eleições, mas a primeira visita de Artur Jorge à Luz merece igualmente um destaque da primeira página. No 1º de janeiro, os ataques do presidente da Câmara de Faf, a Guterres, fazem a manchete. Reabrem-se feridas no PS. O Jornal de Notícias revela que o estádio de Alvalade vai ser interditado. São as consequências da finalíssima da Taça de Portugal. O Correio da Manhã garante que é mais barato mobilar a casa. O imenso e infinito universo não para de surpreender os homens da ciência. Vários cientistas americanos fizeram mais uma descoberta astronómica. Uma dúzia de planetas em formação junto à constelação de Orion. As imagens chegaram hoje do espaço, fotografias tiradas pelo telescópio Hubble. Uma sequência de fotografias a mostrar o que talvez há muito se sabe, a formação dos planetas. De simples poeiras no espaço a planetas, o processo é que todos desconhecem, mas até agora teorias não faltaram. As fotografias do Hubble vêm confirmar algumas, nomeadamente as que apontam para a formação de um disco de poeiras que mais tarde se transformará numa massa sólida. The recent Hubble Space Telescope images provide direct and quantitative proof of protoplanetary clouds around more than half of the stars in the nebula in Orion. This provides a strong proof that protoplanetary disks are a common product of star formation. Descobertos planetas em formação, agora só falta observá-los para saber como se formou o nosso planeta azul há 4.600 milhões de anos. Uma tarefa para demorar outros 1.000 milhões de anos, porque o tempo nestas coisas da astronomia tem escalas que ao homem é muito ultrapassa. A última notícia no último jornal. Amanhã a informação volta à 1h com a Cláudia Borges. Mas antes, ainda tem as últimas do desporto, com destaque para a entrevista exclusiva de Carlos Queiroz à SIC. Boa noite.